Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E o assunto hoje é a Semana Jurídica que está acontecendo essa semana aqui no município de Porto Velho, do Centro Universitário Aparício Carvalho. E, logicamente, para falar sobre esse assunto importante e muito importante para todos nós, está aqui no nosso estúdio o Dr. Bruno Valverde e o Dr. Ricardo Castilho. São duas personalidades do mundo jurídico em que vão abrilhantar essa semana, trazendo mais conhecimento para todos nós. Bem-vindo, Dr. Ricardo. Muito obrigado, doutora Aparício. É uma satisfação poder comparecer aqui nessa Semana Jurídica e poder fazer as reflexões e os debates juntamente com a comunidade acadêmica aqui da instituição. Muito obrigado por ter aceito o convite para debater assuntos tão importantes. A satisfação é nossa. Doutor Bruno, bem-vindo. Doutora Aparício, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, a todos que nos assistem neste momento, para este evento importantíssimo no calendário jurídico do Estado de Rondônia, que vem realmente para ficar. A Semana Jurídica da Finca, ela acontece essa semana, um evento importantíssimo. Estamos trazendo uma das maiores autoridades do país em direitos humanos, filosofia do direito, o grande amigo, o professor Ricardo Castilho, que muito nos abrilhanta com a sua presença, e eu tenho certeza que daqui para frente esse curso de direito vai ser sucesso total aqui no Estado. Vamos apresentar então o doutor Ricardo, né? Tem que falar um pouquinho com ele, eu vou colocar o óculos, porque eu não posso falhar na apresentação do doutor Ricardo. O doutor Ricardo Castilho, ele é professor PhD, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, professor titular de Filosofia e Direitos Humanos no curso de doutorado da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, coordenador do programa de mestrado em Direito da Escola Paulista de Direito, professor convidado da Universidade de Paris, Panthéon Sorbonne 4 em Direitos Humanos,
Professor convidado da Universidade Católica de São Antônio, da Múrcia, na Espanha, membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, onde é presidente da Comissão de Estudo da Cidadania, conselheiro do FEComércio de São Paulo, no Conselho Superior de Direito, presidido pelo jurista Ives Gandra Martins, fundador e diretor-presidente da Escola Paulista de Direito, advogado e parecerista do escritório Castilho Sociedade de Advogado, autor de centenas de artigos, coautor de dezenas de livros e autor de 23 obras jurídicas em destaque para direitos humanos, filosofia geral e jurídica, justiça social e distributiva, educação e direitos humanos, todas publicadas pela editora Saraiva. Parabéns, doutor Ricardo. É uma satisfação muito grande poder recebê-los aqui em Sala de Opinião. Muitíssimo obrigado. E esse currículo nos traz assim, uma grandeza muito grande para o nosso Estado. Fica muito feliz de ter o senhor aqui participando dessa Semana Jurídica, a primeira Semana Jurídica do Centro Universitário Aparício Carvalho. Então a minha alegria é redobrada. Primeiro porque o professor Bruno, que participou com a gente em São Paulo, lá do doutorado, né? Então reiteradamente nos convidando para vir aqui, e por essa razão, por abrir até uma semana jurídica e poder vir discutir algumas ideias aqui, é uma grande honra. Realmente é muito importante falar sobre temas da filosofia dos direitos humanos, que são temas recorrentes a todos, né? E sobretudo a essa geração de novos estudantes que precisam ter esse conhecimento cada vez mais e melhor. Vamos falar um pouquinho então do Dr. Bruno. O Dr. Bruno é coordenador do curso de Direito aqui do Centro Universitário Finca. Todos já conhecem, mas vamos falar um pouquinho também do Dr. Bruno Valverde. É doutor em Direito Constitucional pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo Instituto Paranaense de Ensino, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor da Universidade Federal de Rondônia, da Faculdade de Rondônia como palestrante, membro do Conselho Editorial da revista jurídica Pensamento Jurídico, avaliador do Conselho Nacional de Pesquisa e pós-graduação em Direito, membro do Centro de Estudos Jurídicos da Amazônia, autor de seguintes obras jurídicas: O Terceiro Setor e a Sociedade Brasileira, e O Terceiro Setor e a Administração Pública, Aspectos Jurídicos e Reflexos Sociais, O Terceiro Setor, Direitos Fundamentais e Políticas Públicas no Brasil em Crise, editora Lumen Iuris, experiência nas seguintes áreas: Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Licitações e Contrato Administrativo, Direito Civil, Processo Civil e Direito do Trabalho. Possui experiências também nas áreas de elaboração e gestão e projetos e docência do ensino superior, avaliador do MEC-INEP, presidente da Comissão de Ensino Jurídico da UAB Rondônia, presidente da Comissão do Terceiro Setor UAB Rondônia e membro da Comissão Nacional da Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o principal disso tudo é que o Dr. Bruno é o coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Finca. Bem-vindo, professor. Doutor Aparício, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, pelo convite para coordenar esse curso que eu tenho certeza que já é um sucesso. O curso começou este semestre, nós temos um curso de altíssimo nível, com disciplinas de prática jurídica logo nos primeiros semestres, e é isso que nós fazemos, é isso que o senhor, enquanto mantenedor, nos solicitou para que nós buscássemos realmente o melhor para os nossos acadêmicos. E é isso que o curso de Direito da Finca vem fazendo. A prova disso é o sucesso deste curso, os alunos sempre satisfeitos, e agora, mais do que nunca, esses laços estreitos com a Ordem dos Advogados do Brasil também, seccional Rondônia. Tenho certeza que com um trabalho sério que estamos fazendo, com um trabalho correto, com professores de altíssimo nível, nós vamos sim fazer com que esse curso seja, de fato, o curso que os mantenedores, o Centro Universitário Finca, sempre sonhou aqui para o nosso estado de Rondônia. Doutor, é interessante, importante, porque no decorrer da implantação dos cursos de Direito pela Faculdade Finca, o ano da faculdade, em Vilhena nós abrimos o curso de Direito também com uma semana jurídica.
E isso, logicamente, que dá um aspecto bastante interessante de não só de empolgação, mas de interesse pelo novo acadêmico, né, que chega à faculdade, quer debater um pouquinho, quer ser já advogado, né, quer ser, começar a militar na área, quer entender um pouquinho do assunto. Então, acho que isso dá uma visão bem ampla sobre a carreira, né, que vão cursar, né, estão iniciando, como é aqui do centro universitário, que são 3 turmas. Nós tivemos uma adesão imensa, né, da procura do curso de Direito da Finca. Isso demonstra a credibilidade da instituição. Importantíssimo isso para todos nós. Nos sentimos extremamente honrados por você ter escolhido o Centro Universitário de Finca para fazer a sua graduação em Direito. Mas, professor, um dos temas, o tema principal dessa jornada jurídica em que iniciou essa semana é a efetividade do Estado Democrático de Direito. Esse é o tema. Doutor, o que o senhor fala disso? Bem, eu acho que, em verdade, o Estado Democrático de Direito é o objeto de estudos e, sobretudo, aquilo que busca, né, uma sociedade igualitária, que tem como princípios os valores contidos na Constituição Federal e também uma sociedade, para ser justa, ela só pode ter na sua esteira a democracia. Então, eu acredito que trazer como chamada uma semana jurídica com esse temário, né, que vai poder discutir, dentre vários temas, o que nós vamos falar hoje, por exemplo, sobre a justiça e os que serão tratados aí no decorrer da semana, me parece que vai de encontro com essa nova geração de pensadores que necessitam realmente reafirmar que nós estamos num Estado Democrático de Direito e, como tal, esse novo operador do direito precisa ficar atento. Doutor Bruno. Esse tema, como o professor Ricardo bem coloca, a efetividade do Estado Democrático de Direito, ele busca e vai buscar nessa Semana Jurídica trabalhar exatamente esse conflito que a sociedade atual vive em relação a essas questões constitucionais que muitas vezes estão sendo violadas, inclusive pelos nossos tribunais, pelos nossos julgadores. Então, nesse sentido, nós trouxemos esse tema, trouxemos o professor Ricardo para abrir essa semana jurídica com muito brilhantismo, eu tenho certeza, e na sequência nós falaremos das profissões também. Então, nós teremos amanhã desembargadores, juízes, na quarta-feira nós teremos delegados de polícia, nós teremos procuradores federais, na quinta-feira nós teremos defensores públicos e vamos fechar essa semana jurídica também com uma presença muito importante, que é trazendo a visão política para dentro do jurídico. E para isso nós também convidamos a deputada federal Mariana Carvalho para estar nessa semana jurídica, inclusive com formação em direito, para nós termos exatamente esse contraponto, fechando a influência da política nesse mundo jurídico. Doutor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem
E isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião, discutindo aqui a semana jurídica do Centro Universitário Paris Carvalho, que iniciou essa semana, e abertura aqui na OAB Rondônia. Professores, né? Falamos de direitos humanos, Constituição, e como que fica no decorrer de tudo isso, né? Os direitos humanos com base nessa Constituição de 88? Pois bem, professor, a Constituição Federal de 88 ela foi um marco para os direitos fundamentais quando trouxe de forma positivada direitos que antes não eram, então, percebidos, né? Que o Estado não respeitava. Então nós temos o que se chama de mínimo existencial no que respeita à saúde, ao lazer, à educação. Esse mínimo existencial são situações mínimas que possam garantir uma vida digna ao homem. Então a Constituição, nessa esteira de 88, ela veio para afirmar esses princípios, né, que tem lá no artigo 5º, que elenca, dentre vários princípios, o da igualdade, que é essencialmente a busca, né, dos direitos humanos, é a igualdade. Porque uma justiça, para que se efetive os direitos humanos ou os direitos fundamentais, ela necessariamente tem que ter os seus valores de distributividade, né? Ou seja, as pessoas têm que ter minimamente aquilo que se pressupõe para uma subsistência digna nesse nosso plano. E daí hoje falar na Constituição de 88 é um grande avanço, sim, no nosso sistema, mas se nós olharmos os direitos humanos, a afirmação histórica dos direitos humanos, nós percebemos as atrocidades que já houveram, né, que já aconteceram desde a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em 45, para poder garantir que não acontecessem mais fatos como aquele da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, nós vivemos num Estado democrático de direito, vivemos num Estado com uma lei garantidora de um mínimo existencial, mas não é exatamente o que acontece aí no nosso plano. Por isso o direito ele se faz presente para buscar, não para garantir, mas para buscar a tutela mínima de que esses direitos previstos na Constituição possam ser assegurados. Porque fome, miséria, pobreza, falta de acesso à universidade, ao estudo de qualidade, esses todos são temas que nós, infelizmente, ainda temos muito aqui no nosso país, em várias regiões. De modo que vir para a universidade poder discutir temas de direitos humanos, que são as violações que acontecem diuturnamente aqui e em qualquer região desse país, é, de fato, o centro de estudos dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos. Então não é que a Constituição de 88 garantiu, ela previu, ela trouxe como, de forma moderna, previsões de princípios e valores que pudessem garantir minimamente às pessoas esse status de dignidade. Mas nós ainda vivemos num estado que nós percebemos pessoas em situação de rua, nós percebemos uma imigração de pessoas que fogem de um lugar para o outro em detrimento da fome, da miséria ou da guerra. De modo que a Segunda Guerra Mundial acabou, mas nós continuamos em guerra. Uma guerra social que não termina, que ainda não purifica a dignidade do homem. E esse é o papel do direito, de nós como operadores do direito, de estudar. E mais do que isso, estudar saindo da teoria, saindo propriamente
dos bancos acadêmicos, para trazer a cabeça daqueles estudantes, sobretudo essa nova geração, e que possam, a partir desses ideais, trazer efetividade de como mudar esse estado de coisas. E é a partir da educação, aliás, a grande ferramenta e a grande arma é a educação. Com ela nós conseguimos, minimamente, com o nosso papel, cumprir, de alguma sorte, mitigar esses efeitos tão devastadores que são esses temas de violações aos direitos mínimos do homem, do cidadão. Então a Constituição de 88 é um grande marco, mas a partir dela também as coisas não mudaram, né? As coisas continuaram. A corrupção não mudou, ao contrário, ela emergiu. A devastação ao meio ambiente, que tem um artigo específico na própria Constituição, artigo 125, salvo engano, que fala que o meio ambiente deve ser preservado para esta e as futuras gerações. Ora, nós verificamos não raramente notícias de desmatamentos, de destruições, tanto da fauna quanto da flora, em que pese nós temos também leis federais que tutelem o meio ambiente, né, a Lei de Crimes Ambientais, acho que 9.605, o meio ambiente continua sendo devastado. Então, em suma, eu acho que nós não garantimos nada com a lei, mas nós garantimos sim com as ações. E esse é o papel da universidade, que reitero ainda meus parabéns aqui à universidade por inaugurar um curso jurídico com semana jurídica e já tendo a oportunidade de discutir temas dessa ordem, dessa natureza, para essa geração, que será a geração possivelmente capaz de mitigar, minimizar os efeitos que não é culpa da lei, é culpa do homem, mas que a academia tem condições de trazer subsídios e elementos para melhorar a vida das pessoas. Doutor Bruno, o doutor Ricardo coloca essa abordagem com relação à desigualdade de direitos humanos e a gente vive realmente, continua vivendo, né, uma desigualdade muito grande social, a fome em todos os cantos, não só do Brasil, mas do mundo, e algo que parece muito difícil de conseguir um problema resolver. Uma situação, não é uma situação local, é uma situação mundial, né? Como proceder? Que direitos humanos são esses, né, em que estamos procurando? Se a desigualdade continua de uma forma grandiosa, né, se a fome continua alastrando cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo. É uma situação bastante delicada e o doutor Ricardo, como muito bem traz isso e explana isso, inclusive, doutor Aparício, o professor Ricardo foi meu professor no doutorado, é muito difícil discutir com ele aqui, assim, frente a frente agora, esses temas, né? Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Para passar os pratos limpos, né? E principalmente aqui no nosso estado de Rondônia. E aqui nós temos um outro grande problema que nós vivemos, é essa vinda desses venezuelanos, dos bolivianos, que estão chegando a Porto Velho, que estão chegando a Rondônia, e nós precisamos cuidar dessas pessoas também. Mas o grande problema é que nós não conseguimos nem cuidar do nosso povo, né? Do nosso povo. E temos que cuidar dessas pessoas que estão vindo em massa para cá. Se nós andarmos pelas ruas de Porto Velho, nós vamos perceber como essas pessoas estão chegando em grande quantidade. Na região da rodoviária de Porto Velho, no centro de Porto Velho, isso está muito acentuado. Então, como bem trouxe o professor Ricardo, a Constituição Federal, ela nos traz as diretrizes, só que o país ainda não conseguiu implantar mecanismos para efetivar. Nós não temos uma efetivação de políticas públicas, nós não temos uma preocupação com essa gestão desses direitos trazidos pela nossa Constituição de 1988. Então, isso é algo que merece uma reflexão, como o senhor bem trouxe, e essa semana jurídica vai discutir isso e muito. É uma atitude louvável o Centro Universitário Finca comprar essa ideia, abarcar essa ideia de trazer logo no começo do curso essa semana jurídica para nós enfrentarmos os temas espinhosos de frente e trazermos isso para os alunos. Doutor Ricardo, não sei que o senhor percebeu, como o doutor Bruno já tocou aqui, durante a sua vinda do centro da cidade até aqui o centro universitário, nos sinais se encontra pessoas venezuelanas, crianças no colo dessas mães,
pedindo socorro, pedindo emprego, pedindo comida, pedindo ajuda. Essa crise da Venezuela e o Brasil. Nós vivemos um estado realmente de dificuldade para dar a atenção primária ao nosso povo. Com a chegada desse povo venezuelano e essa crise toda que passa esse país vizinho, como o senhor vê o nosso Brasil envolvido em tudo isso? Doutora Aparício, eu vou dizer o seguinte, que essa situação, eu venho de São Paulo, e São Paulo não é diferente. Né? São Paulo nós temos imigrantes haitianos, angolanos, e a cada farol que se passa existe um grupo de pessoas com crianças, com famílias inteiras que pedem dinheiro para comer. Pessoas em situação de rua que era uma família e que essa pessoa perdeu o emprego e de repente se viu despejada e não tinha para onde ir, foi para a rua com 4, 5, 6 filhos. Ele não é mendigo, ele não está em situação de mendicância, ele não está fugindo de nada, ele só precisa de um emprego para poder ter de volta a sua dignidade, porque se perde a dignidade, sem a moradia. O que acontece com os venezuelanos não é diferente da situação desse que perdeu o emprego numa cidade como São Paulo, que é grande. São pessoas, os direitos humanos tutelam, cuidam de pessoas que habitam o mesmo céu. Nós dividimos os nossos estados, as nossas culturas, mas são todas pessoas. De modo que, quando o professor Bruno coloca, nós temos que cuidar dessas pessoas. Eu só sei que é difícil abandonar, mas... E o nosso? Não há o que fazer. E os nossos? E os nossos? Eu entendo. Mas se eu tivesse uma solução, eu sairia daqui hoje como herói. Como não há, grosso modo, uma solução imediata, os órgãos públicos, né, por exemplo, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público, os órgãos de assistência social, têm minimamente dado subsídios para que essas pessoas não morram de fome. Né? Não obstante, elas vão continuar nos faróis, na rodoviária, em todos os lugares, pedindo socorro. Como cuidar? Eu acredito que fomentando a economia sempre. Acredito que através da educação e da economia é que se consegue, que se garante alguma possibilidade de emprego. E lá em São Paulo eu dou como exemplo, muitos haitianos, a gente já vê trabalhando como garçom, é possível acolher as pessoas, é possível ter uma política para refugiados e para imigrantes que possam, que querem trabalhar. Né? Ninguém está aqui para roubar, para praticar delito, nada disso. Me parece que estão fugindo de uma situação que é a fome, que é a miséria. Né? Então são pessoas que estão buscando abrigo. Se o Estado não consegue, quiçá, ajudar os seus, como ajudar os outros? Concordo, compreendo, entretanto eu falo e como humanista digo, são pessoas... Emergencial, você está emergencial. Eu acredito que é uma situação emergencial e que tem solução, porque tem muito espaço para todo mundo. Acho que o que nós não podemos é nos furtar de fazer vista grossa para pessoas, que são pessoas. Já são 5 milhões, doutor, que saíram da Venezuela em busca de socorro. Sim. É algo assim, é uma guerra violenta. É uma guerra violenta. E, doutora Aparício, eu digo que nós da academia olhamos isso como ciência, como um fenômeno social que está acontecendo e tenho certeza que através da academia, algumas soluções de caráter social, de caráter humanista, nós vamos ter... A academia sempre tem condição de ajudar. E o senhor como mantenedor, professor Bruno como acadêmico, que dirige aqui o curso, tenho certeza que podem também desenvolver junto aos alunos ideias. Né? Não estou dizendo para ninguém acolher, dar emprego, porque não tem. Mas a partir de ideias e ideais, as pessoas conseguem minimamente chegar a um ponto de ajudar. Como em São Paulo, disse há pouco, muitos desses haitianos e angolanos que fugiram para São Paulo, hoje têm bairros que eles moram, que eles criaram ali, uma mini comunidade, e que assim tem uma vida digna. Eles conseguiram lá, cada um montou o seu salão de cabeleireiro, o outro montou ali a sua quitanda, e eles conseguiram sobreviver e arrumaram emprego, desde que o Estado também dê subsídio.
que dê condições de que ele seja um cidadão efetivamente, que ele possa utilizar os serviços públicos, que ele possa utilizar transporte, a saúde pública, porque são pessoas, sempre, repito, são pessoas. E o objeto da vida, o objeto de qualquer estudo, são as pessoas. Né? Eu acho que, a partir daí, seja da academia, seja do governo, seja das instituições, nós temos que cuidar das pessoas. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Esse é um princípio básico, basilar, dos direitos fundamentais. Não podemos esquecer, né, a crise, nem essas pessoas que procuram o Brasil. Nós sabemos, né, que a situação não é boa lá e não é boa cá. Mas precisamos agora, nesse caso de emergência, apoiar ao máximo, né, essa população que foge de uma guerra, que foge da fome, que foge do desespero total, né, de ver a sua família dizimada. E, doutora Paris, nós temos 12 ou 13 milhões de desempregados no nosso país. Para onde vai essa gente? Quais são as perspectivas? Qual a expectativa? Porque nos direitos humanos, nós garantimos a dignidade da pessoa humana com uma coisa: emprego. Dá emprego a um homem que ele vai cuidar de todo o resto. Da saúde, da educação, do seu lazer, de vestir os seus filhos, de alimentar os seus filhos a si próprio, e isso lhe traz dignidade, que é o objeto principal dos direitos humanos. Então, emprego, é isso que as pessoas precisam para ter dignidade. Não esmola, não assistência social. Então, através de políticas de emprego. Agora, num país como o nosso, com 12 milhões de desempregados, eu não sei, me assusta um pouco. Me assusta um pouco. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com Sala de Opinião, e aqui falando sobre a Semana Jurídica do Centro Universitário Finca, que iniciou essa semana, e que temos certeza que no final de tudo isso é um sucesso muito grande. E aqui doutor Ricardo, doutor Bruno, falando sobre os avanços do direito no nosso país. Doutor, novas tecnologias, novos avanços. E as novas tecnologias do direito, como que está? Estagnou ou continua crescendo e encontrando novos mecanismos para o exercício profissional? Doutora Paris, sem dúvida, as novas tecnologias elas vieram para melhorar tudo, né? Como tudo tem uma balança, tem um lado positivo e negativo, nós temos os pontos positivos e os negativos também. Eu fiz um curso de meu pós-doutorado na Federal de Santa Catarina sobre as novas tecnologias e a desumanização que elas criavam nas sociedades e, sobretudo, nas técnicas de ensino. Quando estava começando ainda o EAD, estava no início do EAD, eu imaginei que aquilo, de um lado, traria muitos benefícios, né, para poder levar conhecimento de qualidade a todos quantos quisessem obter esse tipo de ensino, e, de outro lado, ela poderia desumanizar na medida em que você não tem mais uma pessoa, você tem uma câmera, você fala com uma câmera.
e você responde para uma câmera, e você vive com celular, e você vive num tablet, enfim. Mas as tecnologias, elas indubitavelmente foram importantes para implementar um sistema de justiça mais célere. Hoje não se tem mais papel. O advogado faz o seu peticionamento via eletrônica, o juiz igualmente faz todo o procedimento eletrônico. Então, nesse aspecto, não tenho dúvida de que a celeridade é um aspecto de busca da justiça, de você não ter mais o processo que dura 12, 15, 10 anos, né? Então, acredito que nesse aspecto a forma tecnológica de utilização das tecnologias para o direito avançou muito. E também em todas as outras questões sobre as videoconferências, que nós podemos hoje ter aulas com universidades de todo o país, essa inter-relação entre as pessoas através da tecnologia melhorou muito. De outro lado, repito, se não for bem usada, eu acredito que ela desumaniza também as pessoas, na medida em que você vê famílias inteiras, conversa o pai com o filho pelo WhatsApp, do filho da mesma casa. Isolamento total. Um isolamento total. Então, isso tem que ter um regramento, penso, né? Até mesmo para a psique da pessoa. Você tem que utilizar a ferramenta para o bem. Tudo, se for usado para o bem, vai fazer bem. Agora, para o direito especificamente, o que chama a atenção, acho que importa falar, é em relação aos crimes eletrônicos, né? É uma nova área, não, nem tão nova. E os crimes cibernéticos? Os crimes cibernéticos, eu acho que hoje o criminoso também se sofisticou, os hackers. Então, como os crimes se sofisticaram e também os criminosos, o direito também precisa se sofisticar, especializando pessoas nessa área do direito eletrônico ou do direito digital, para que possam, né, não só os peritos, mas também já tem delegacias especializadas em delitos dessa natureza. Então, é uma nova realidade da qual ninguém mais pode se furtar. E por isso eu acho que cada vez mais os estudantes também, acredito que aqui na Finca vocês vão estudar sem dúvida, né, direito eletrônico, direito digital, sobretudo para poder, sempre penso em colaborar e melhorar os sistemas, porque ainda tem muito crime eletrônico. Ainda tem muito. Como é que se combate isso? Com mais tecnologia. Então a tecnologia, ela não para, ela não cessa. Acredito que nós temos que ter mais e mais cientistas, operadores da tecnologia para operar no direito. O aumento desses crimes na internet tem sido combatido, mas ele não consegue, na realidade, dar um estanque nisso, né? O que fazer? Porque tem aumentado cada dia mais e se vê, parece que falta sensibilidade, talvez, até desses que atacam pela internet, que cometem esses crimes, da grandiosidade em termos negativos do que ele está fazendo. Sem dúvida. A gente tem o cyberbullying, né? Que é o bullying de alguém que fotografa o colega em alguma situação constrangedora e faz ameaças, e uma criança, por exemplo, pode até se matar e nós temos tem ocorrido, né? E tem ocorrido. Então, olha a que ponto chega o mau uso da tecnologia ou o crime provocado por essa tecnologia. Então, eu acredito que nós precisamos sim ter elementos. O senhor me pergunta como acabar. Imagine que isso é viral, que qualquer foto publicada, que qualquer mensagem exposta, ela se multiplica, ela se viraliza de uma forma que você não estanca. Hoje, na advocacia, em São Paulo tem um grande amigo que é advogado nessa área, e os casos mais importantes que ele tem, ele precisa notificar, não raramente, essas grandes empresas pode falar Google, né? Ele é advogado da Google, inclusive. Mas, por exemplo, para você tirar uma coisa da internet que está prejudicando, uma foto do meu filho em situação constrangedora. Como é que eu tiro isso? Eu consigo tirar, oficiar a Yahoo ou a Gmail ou quem é o provedor, oficio judicialmente, né, através de carta rogatória, que elas ficam em outros sítios, em outros países. Entretanto, isso já está em outros lugares, isso já rodou. E eu não consigo correr atrás disso, de modo que ainda essa questão não está plenamente resolvida. Já existem, e eu já vi também algumas situações de que
eles conseguem fazer um rastreamento com uma nova tecnologia, mas isso é muito caro, é inviável para uma massa de pessoas que nós estamos falando que não teria condição de assumir esse curso. Nós temos que avançar. Mas temos que avançar. Doutor, qual a importância da filosofia, da antropologia, da psicologia para a formação jurídica dos profissionais? Então, rapaz, eu vou dizer uma coisa muito aqui entre o coordenador do curso. Os alunos, no começo do curso, ele é um pouco mais... são disciplinas dogmáticas, são disciplinas... porque o aluno está com sede de estudar logo o direito penal, né, para estudar o crime, direito civil. Mas eu diria que essas são as disciplinas que formam o indivíduo, que formam o profissional, que formam o jurista, o pensador. A filosofia é a arte de pensar, né? Estudar os pensadores pré- e pós-socráticos, aqueles que pensaram fatos e, a partir desses fatos, deduziram situações que perduram até hoje, né? Como no caso do Aristóteles, Platão, Sócrates. Então, a filosofia é fundamental, não só para o operador do direito, para o cidadão, mas no curso de direito, um acadêmico que não conhece bem filosofia, ele não vai ser o melhor profissional, porque a filosofia é a base para ele pensar qualquer coisa. A filosofia, como arte de pensar, a gente utiliza esses pensadores, Platão, Sócrates, Aristóteles e todos os demais, como base para instigar o nosso pensamento. Mas o ideal é que esses alunos, que essas pessoas que estudam filosofia, pensem com a sua própria cabeça, que tenham um espírito crítico, reflexivo, a ponto de poder, com base nesses pensadores e da forma com que eles fizeram, criar a sua própria filosofia, a partir do uso daquilo que já está pronto, que é a nossa memória, que é a nossa mente. Né? Porque hoje, com a tecnologia, não se pensa muito. Né? A pessoa tem um professor na tela, na palma da mão, digita seja lá o que quiser e tem a resposta. Então, a preguiça de pesquisar, de ler, de estudar, também é um problema moderno, um problema atual, que também é parte de nós coordenadores enfrentarmos. Então, acredito que falta leitura, a filosofia prescinde de leitura, prescinde de investigação, prescinde, sobretudo, de coragem, para você poder pensar e emitir o seu pensamento, a sua ideia. Porque eu sei como Aristóteles pensou, sei também como Platão pensou, porque está escrito. Mas eu quero saber como o aluno pensa, eu queria saber como Aristóteles pensaria a vida hoje, como seria, porque naquela época, né, um pensador estou dando o exemplo do Aristóteles, né, que é um dos mais importantes pensadores da nossa história, 250 anos antes de Cristo, como ele pensaria hoje, numa sociedade em que as coisas já estão postas, prontas, né? Naquela época, ele achava que a baleia era um peixe, era a informação que ele tinha, até que viu um dia um grupo de baleinhas mamando e falou, não, é um mamífero. E o próprio Aristóteles errou quando ele fez uma fórmula sobre a física, mas foi genial a forma que ele pensou, porque ele fez com a própria cabeça. Ele errou, mas ele não deixou de fazer. E é isso que o aluno, é isso que essa nova geração precisa entender, que a filosofia nada mais é do que a arte de pensar. E é o que nós precisamos fazer cada vez mais. A antropologia, igualmente, as disciplinas propedêuticas, né, que compõem esse início do curso de Direito, que tem economia, que tem sociologia, que tem antropologia, e eu suspeito em falar, mas a filosofia, eu entendo que forma o homem, forma o profissional, ajuda a planificar o caráter de um cidadão, de um operador do direito e de qualquer área. Então, eu sugiro, se os alunos estiverem assistindo ou as pessoas, a filosofia só faz bem. Ela é como uma religião, é como uma forma de te libertar daquilo que te prende. Então, acredito que, por serem obrigatórias, né, tanto a filosofia geral e a jurídica, e essa história da filosofia jurídica nada mais é do que um recorte. Não existe filosofia disso ou daquilo, existe filosofia. E para nós, no direito, nós destacamos autores que pensaram questões que são hoje objeto de estudo, né, como Rousseau, que estudou o contrato social, vem aí a teoria do contratualismo, Hobbes,
Maquiavel e tantos outros que são importantes. Dizer a importância da filosofia aqui, eu ficaria vários programas, professor, mas Obrigado, eu quero professor. só dizer que é muito importante e, mais do que isso, vai se destacar aquele que realmente entender o cerne da filosofia. Obrigado, professor. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião. E agora a gente tem que dar uma chance para o doutor Bruno aqui falar, né? Doutor Ricardo, tem que dar uma chance para ele. Claro. Doutor Bruno, vamos fazer a abordagem, apresentar esses livros aqui tão importantes da Saraiva. Os livros do professor Ricardo Castilho, que é, como eu disse no começo do programa, uma das maiores autoridades, quiçá a maior autoridade hoje na área da filosofia do direito, dos direitos humanos do país e reconhecido inclusive internacionalmente. Então nós temos a edição da Filosofia do Direito, que já está na 4ª edição, professor Ricardo Castilho, pela editora Saraiva, os livros do professor sempre publicados pela editora Saraiva. Temos Direitos Humanos, a edição de 2018, o professor Ricardo também nos trouxe a de 2018 e trouxe a de 2019 já na nova roupagem, que também vamos mostrar aqui neste momento. Temos a nova edição, 2019, quentinha, viu, doutora Paris? Quentinha, 2019, e o professor Ricardo gentilmente trouxe essas obras para que nós pudéssemos sortear entre os nossos acadêmicos e os participantes externos também da Semana Jurídica e também vai fazer uma doação para a nossa biblioteca aqui do Centro Universitário, eu tenho certeza. Inclusive, esses livros já se encontram na bibliografia, nos planos de ensino dos nossos acadêmicos nas respectivas disciplinas. Então, nós realmente conseguimos, na apertada agenda do professor Ricardo, trazê-lo a Rondônia, uma autoridade no tema, ou seja, estamos buscando o melhor para os nossos alunos e para a nossa comunidade jurídica. Essa foi a missão que nos foi dada e é nessa linha, nesse sentido, que nós vamos continuar aí nesse curso de Direito.
Muito obrigado, doutor Bruno. Obrigado, doutor Ricardo. É importantíssimo para todos nós. Quero agradecer em nome do Centro Universitário e, logicamente, dos nossos acadêmicos. Mas, professor, vamos aproveitar a sua estada aqui, né, em sala de opinião e vamos falar um pouquinho, né, de direito da personalidade, direito de expressão e com relação à nossa Constituição. Pois bem, professor. São todos temas correlatos à dignidade também, né? O direito de expressão, já historicamente, foi uma luta, uma conquista, né? Desde a ditadura, né? E recentemente nós tivemos um episódio no nosso país de um ministro do Supremo Tribunal Federal, digo aqui porque isso é público, que tentou mexer nesse princípio constitucional que está ali na Constituição, o direito de expressão, né? Eu acredito que... Descontou todo mundo, né? Pronto, é isso mesmo. E prontamente ele, como sendo um constitucionalista de nomeada, que é o eminente ministro, ele consertou aquilo, né? Graças à Constituição de 88, ou a pressão midiática que houve, né, mundial, sobre uma violação a um direito fundamental, que é o direito de expressão. E os direitos de personalidade, também previstos não só no Código Civil, nas nossas leis extraordinárias, são igualmente direitos consagrados e garantidos, que aqui eu não sei se cabe nós falarmos da questão hoje de gênero, da questão que tem sido também objeto de tanta discussão, né? Mas, por exemplo, eu quero esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ele adotou, né, uma medida que se tornou lei, que é a questão da união homoafetiva, né, entre pessoas do mesmo sexo. E as pessoas confundem muito tudo isso, porque os direitos humanos tutelam a dignidade da pessoa humana, independente de cor. Raça é outro problema, porque a gente fala de raça. Ora, só há uma raça, a humana. O que nós falamos de outras questões são etnias. As pessoas têm etnias diferentes, mas raça só há uma, que é a humana. Mas essa diferença que se faz em relação ao homem, no que tange a esse exemplo do Supremo Tribunal Federal, eu quero esclarecer, se me permitem um tempo rápido, uma questão muito simples, que a gente fala em congressos de direitos humanos, quando se discute, só tem três questões, três possibilidades. Existe sexo, sexualidade e gênero. O que é sexo? Macho e fêmea, não tem outro. O que é sexualidade? É desejo, algo que não se controla. Comportamento se controla, desejo não. É da condição da natureza humana. E esse desejo do homem, ele pode ter por homem, mulher, mulher, homem, 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 mulher, mulher, homem, árvore, homem, animal. É desejo. Isso se chama sexualidade. E gênero é como uma pessoa se sente. Pode ter nascido num corpo de homem, mas se sente mulher. Ou vice-versa, nasceu num corpo de mulher, mas se sente homem. Quando se diferenciar isso, se respeita mais o ser humano. As pessoas criticam, confundem o homofóbico, né? As pessoas que não respeitam esse item, essa questão que é de dignidade, basta aprender isso e lembrar do que eu estou dizendo agora. Quando você chamar alguém por homofobia, ou quando alguém tiver um ato de discriminação, explica para ele o que é sexo, sexualidade e gênero, porque ninguém sabe. Infelizmente, muitas pessoas da academia, muitos juristas e muitas bancas de doutorado, eu vi pessoas que não entendem isso. E é lamentável. Então, o direito tutela isso. A academia visa esclarecer. E esse programa, parabéns, é uma forma de nós podermos esclarecer questões tão simples como essa, que tiram das pessoas. Alguém ser discriminado pela cor, em pleno século XXI. Ora, isso não tem mais cabimento para um homem inteligente. O que é crime de racismo e o que como se chama? Tem racismo e tem a outra, que é um crime de menor potencial ofensivo, né? Porque o racismo é quando alguém deixa de dar emprego para alguém em função da cor, para alguém que não deixa a pessoa entrar num lugar
em função da sua cor. Isso é crime de racismo e crime inafiançável. Mas tem também o crime de alguém que... Discriminar? Não é discriminar, fugiu a palavra agora, mas é injúria racial. Me perdoem, o termo injúria, eu não sou penalista, mas o crime de injúria racial, que já está previsto na nossa legislação, acontece toda hora. Alguém que chama uma pessoa de uma forma agressiva, hostil, em função da cor da sua pele. Eu estou dando aqui 2 exemplos de violação a direito humano fundamental. Sexualidade e gênero e cor da pele. E tem tantas outras. Xenofobia. Isso às vezes vem de autoridades, chefes de Estado, esse tipo de conduta. Isso não cabe no século XXI com pessoas que são minimamente inteligentes, letradas, que possam ler, que possam compreender e respeitar, sobretudo, o outro, o homem. Esse é o papel da lei também. Esse é o papel da moral e, sobretudo, da ética. Então, o senhor me perguntou aqui sobre essas questões, né, esses eixos. Eu acabei me estendendo, mas eu quis trazer um pouquinho essa... Doutor Bruno, estou quase chegando ao final desse estado de opinião. Eu gostaria que você falasse um pouco da jornada, quem pode participar e onde será realizado, para que as pessoas possam participar desse processo tão importante que é a primeira semana jurídica do Centro Universitário. Exatamente, um evento que vai fazer história em Porto Velho. A abertura da Semana Jurídica ocorre na Ordem dos Advogados do Brasil, no auditório da seccional, e o público externo pode participar diretamente fazendo a inscrição de forma gratuita. Esse é um ponto muito importante aqui do Centro Universitário Finca, que chama a comunidade externa, abraçando a comunidade para participar de um evento como esse. Então nós teremos uma programação extensa durante toda a semana, com delegados, procuradores, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, valorizando também não só os profissionais de fora, como o Dr. Ricardo, que está aqui conosco nesta data, mas também os profissionais aqui da nossa terra querida de Rondônia, inclusive com membros do Tribunal de Contas da União, ou seja, nós teremos aí um mix de profissões jurídicas neste evento e toda a comunidade está convidadíssima. Entra lá no site da Finca, tem um link específico, você faz a sua inscrição e participa conosco deste evento que veio para ficar e para fazer história no nosso estado de Rondônia e na nossa cidade de Porto Velho. Mais uma vez quero agradecer aos mantenedores do Centro Universitário Finca, em nome do doutor Aparício, que muito tem contribuído e irão contribuir muito mais com a ciência jurídica aqui no nosso estado e no Brasil. Muito obrigado, doutor Bruno. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui e sucesso nessa jornada. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Vamos em frente. Doutor Ricardo, me sinto bastante orgulhoso de poder receber o senhor aqui. Foi um prazer imenso e essa contribuição foi muito preciosa para todos nós. Um termo quase que extinto, mas essa é a verdade. Tá? É de um valor imenso para todos nós e para nossos telespectadores. Muito obrigado. Foi um prazer imenso por o senhor ter aceito esse convite para vir participar dessa jornada que para nós é um marco na formação de nossos acadêmicos de direito aqui do Centro Universitário Finca. Eu que agradeço ao professor Bruno e parabenizo o professor pela iniciativa, por todo o trabalho desenvolvido e eu espero voltar nas próximas jornadas. Eu gosto muito aqui de Rondônia, a recepção que aqui tive. A Semana Jurídica deve acontecer anualmente, né? Sempre nessa semana do advogado. Então, agradeço muito a recepção e estarei aqui sempre que possível. E aqui vai o nosso um grande abraço para todos os advogados de Rondônia, né? Porque dia 11 foi o dia dos advogados e não podíamos esquecer de parabenizá-los e desejar sucesso a todos eles. Vocês são muito importantes para a nossa liberdade, né? Para que possa funcionar a justiça nesse país. Parabéns, parabéns. E um grande abraço a todos. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.